Olá, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui novamente. Continuando a nossa série de vídeos, o que eu posso aprender desse orixá? Hoje eu vou falar sobre Ogum. Eu já avisei, né, gente? Eu tenho aqui meus cachorrinhos, eles vão sempre participar. Outra coisa, né? Com essa quarentena, os vizinhos todos estão em casa e aqui está fazendo obra na frente da minha casa e do lado. Então é possível que tenha também algum barulhinho de obra. Eu não tenho muita habilidade na edição dos vídeos. Então eu vou fazer o meu melhor porque eu faço com carinho. Tá bom? Eu conto com a compreensão de vocês e conto também com a curtida. Inscreve no canal, ativa o sininho para você ver os próximos vídeos. E se você gostou desse, mas achou que faltou alguma coisa, põe aí no comentário. Assiste a introdução, assiste aos vídeos anteriores que eu já falei sobre Oxalá, já falei sobre Oxum e agora vou falar sobre Ogum. Tá bom? Fica comigo e vamos aprender juntos, né? Porque aqui é um apanhado de coisas que eu li e anotei, porque eu sou uma aprendiz, tá? Eu não tô aqui para ensinar nada, eu vim dividir com vocês um pouco do que eu anotei, tá certo? Então vamos ver essa pequena anotação que eu fiz sobre Ogum, Patacorê Ogum. Ogum, ele está à frente do trono da lei, né? Junto com Yansan e o trono da ordem. Por ser o orixá da lei, o seu campo de atuação é a linha divisória entre a razão e a emoção. Por ser o orixá da lei, seu campo de atuação é a linha divisória entre a razão e a emoção. Quanto à ordem, ele atua na ordenação dos processos e procedimentos dos seres em todos os sentidos, alinhando, orientando, inspirando, para que a gente consiga se ordenar, se organizar em todos os processos que estamos passando e em todos os procedimentos que precisam ser feitos para que a gente continue a caminhada. Tá certo? Ogum é a força do movimento, é a vontade, os caminhos abertos, a energia propulsora da conquista, o impulso da ação, a força inicial para que haja transformação. Então, sempre que você reconhecer em você essas energias acontecendo, essa força de vontade, esse impulso de eu vou agir, eu vou resolver, eu vou adiante, é Ogum te inspirando, é Ogum perto de você. Essa é a energia de Ogum. Vocês conseguem agora despertar para perceber quando isso está acontecendo na sua vida? E aí a pergunta, né, que inspirou essa série de vídeos. O que podemos aprender desse orixá? Vamos considerar a energia vinda da vibração de Ogum. Quando eu digo que Ogum é a força da vontade, o impulso da ação, a força inicial para que haja transformação, para que você dê aquele pontapé inicial, sabe? Para que você consiga unir forças, consiga criar coragem e de fato se lançar a fazer as mudanças necessárias na sua vida. Nesse exato momento, Ogum está agindo, independente de que você seja ou não filho de Ogum. Ogum é uma energia que está no mundo para todos os filhos de Deus, tá certo? Então, quando você se conecta com a força divina, quando você está atento para fazer cumprir a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que a gente seja feliz, que a gente seja saudável, que a gente seja bondoso e que a gente cumpra
com qualidade, com alegria, com sucesso a nossa missão reencarnatória. Entenderam? Então, para que você tenha esse impulso de ir e de fazer e de ter vontade de acertar, Ogum lança a sua energia sobre a humanidade, para que a gente tenha esse impulso, tá bom? Pelo menos assim é o que eu entendi do que eu li, tá, gente? Então vamos lá, continuando com a leitura. Quando a gente, quando eu destaco esses detalhes, essas áreas de atuação de Ogum, eu posso me basear nos seguintes exemplos deixados por Jesus no Evangelho. A tua fé te curou. Aqui, se a gente prestar atenção, vai perceber a atuação energética de Ogum. Por quê? Com a imposição das mãos, Jesus ele acionou o poder da vontade de mudança e atitudes de pensamentos daquela pessoa. Quando Jesus impôs a mão ali, não foi em vão, havia uma multidão. E por que aquela pessoa? Porque aquela pessoa teve a intenção de mudar. Aquela pessoa teve a vontade de fazer diferente para melhorar, para evoluir, para progredir. Então ali ele atraiu o que era necessário para que a mudança ocorresse. Então Jesus, naquele momento em que ele fala para a pessoa, a tua fé te curou, ele demonstra com isso que assim, Jesus pode todas as coisas, mas ele não vai agir contra a nossa vontade, contra a nossa intenção. Se a gente ficar lá, deitado e berço esplêndido, sem nada fazer, Jesus não vai vir e falar, vambora meu filho, levanta. Entendeu? Precisa partir da gente. Precisa que a gente tenha essa iniciativa. E aí, os orixás estão para nos ajudar, para nos fortalecer e nos dar esse ânimo, para que a gente receba tudo aquilo que é destinado de bom pra gente, tá? Vamos lá, vamos continuando. Aqui. Percebem que não é a presença do orixá manifestado no médium que faz as coisas estartarem dentro de nós? Não depende disso. Eu não preciso necessariamente, assim, esse não é o único caminho. E eu falo isso por quê? Porque agora, nesse momento em que a gente está dentro de casa, não está podendo ter aglomeração, não está podendo ter as reuniões religiosas a que estávamos habituados, alguns de nós sentem-se desprotegidos, enfraquecidos, desmotivados, solitários. E aí eu queria dividir com vocês esse ponto de vista. Esse não é o único caminho, é um caminho que a gente está habituado, que é muito bom, que é muito valioso, mas não é o único. Não é só diante do médium que esteja ali manifestado com o orixá que a gente tem contato com a energia do orixá, tá? A energia do orixá está livre e nós é que devemos nos conectar com a força de cada um deles para seguirem nosso caminhar aqui na Terra. Como eu falei lá um pouquinho antes, a energia de orixá ela está no planeta e ela está para atender e auxiliar e amar a cada ser humano. Mosquitinho. Então, tá tudo aqui. Eu preciso me preparar para sintonizar, para alcançar, para sentir. Tá certo? Essa é a nossa parte. Pedi e recebereis, buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe. Viu como no Evangelho se confirma essa linha de pensamento? Ela se confirma, gente. Aqui ele nos prova que somos dotados de inteligência e capacidade de superação. Quantas coisas eu já superei até hoje? Quantas coisas você que está aí me ouvindo já superou até hoje?
Então você é capaz, eu sou capaz. A gente não está sozinho, né? Desde que nos lancemos à ação honesta, trabalho e esforço próprio, pois não estamos desamparados. Então, é preciso isso, sabe? Esse despertar para os ensinamentos de Deus. Esse despertar para aprender a estar mais próximo dessas energias tão divinas que nos cercam. Precisamos aprender a pedir, pois para além do que pedimos está o que recebemos. Isso aqui, quando eu li, assim, parece que ajudou a organizar as coisas, Ogum agindo, olha, a organizar as ideias na minha cabeça, né? Porque às vezes você tem, é como um quebra-cabeça, você tem todas as peças, mas se você não colocar em ordem, você não vê o que está ali. Então, quando eu li isso daqui, ajudou a montar o quebra-cabeça dessa linha de raciocínio. Olha bem, precisamos aprender a pedir, pois para além do que pedimos está o que recebemos. Se ficarmos entregues à ilusão material e passageira da vida terrena, pediremos errado. Teremos aqui um desperdício enorme de energia. E não saberemos reconhecer os sinais divinos. Porque se você está preso a pedir o que é material, você não percebe todas as oportunidades vindas da bondade divina para a tua evolução. Porque você está desperdiçando energia em querer acumular coisas materiais. Não estou dizendo com isso para você viver de forma miserável, sem nada. A gente, já que estamos encarnados, precisamos ter o básico necessário para viver com decência, para viver com qualidade de vida. Mas não há necessidade de acumular coisas, né? Porque aí a gente passa a desperdiçar energia e a desviar do foco, tá? Devemos aprender a pedir e estar pronto para receber. Porque às vezes a gente pede, recebe o que precisa, não o que pediu. E aí não está pronto para receber, não sabe fazer uso daquilo que recebeu, né? Precisamos ter ânimo, porque muitas das vezes é o que nós vamos receber. Você está precisando vencer um desafio e você pede: ah, meu pai Ogum, abre meus caminhos, resolve essa pendenga para mim. E aí o que você vai receber de Ogum? Você vai receber ânimo, você vai receber coragem, você vai receber boas ideias, tá? Você não vai receber, Ogum não vai corporificar e batalhar aquilo por você e te entregar pronto enquanto você está em casa assistindo a sessão da tarde. Desculpa. Mas vocês percebem? É assim, ele vai te dar a possibilidade de fazer para que você perceba quão valioso você é, quão valoroso você é, tá? A fim de que você aprenda, cresça e adquira também paciência, aprender a cuidar dos seus sentimentos e realizações de coisas tão simples que nos preenchem plenamente quando estamos de fato conectados com a providência divina. Porque quando você percebe que a tua atuação deu um resultado, e às vezes é de fato numa coisa muito simples, gente, numa coisa muito, muito corriqueira do dia a dia. Porque uma coisa que eu costumo falar, orixá não é para providenciar na nossa vida coisas sobrenaturais, sabe? Nós não vivemos situações sobrenaturais todos os dias e tem muita gente que sequer se percebe passando por algo sobrenatural. A nossa vida ela é natural, ela é no dia a dia, são coisas corriqueiras. E nessas coisas corriqueiras, o tempo todo nós temos que lembrar que estamos na presença do divino.
E o tempo todo a gente está ali sendo tocado pelas energias divinas, tá certo? Então, quando você percebe que você concluiu, que você concretizou algo que você queria, isso te completa, isso te dá uma satisfação. E nesse momento de emoção tão genuína, ali está acontecendo algo divino. E a gente não percebe, porque a gente está esperando o sobrenatural, envolto em fumaça, com raios, com trovões, sei lá o que. Tá bom? Então vamos aterrar, vamos colocar nosso pé no chão e saber viver com plenitude e alegria o nosso dia a dia, porque é nele que a gente vai evoluindo e vai se construindo, tá certo? Desta forma, Ogum pode agir em nossa vida, permitindo que se cumpra a lei do amor, do merecimento, da atração sim, porque nós atraímos de acordo com o que pensamos. Por isso, vigiai seus pensamentos, porque conforme o que você pensa, você atrai. No sentido de prestar atenção a nós mesmos, o vigiai, sabe? Presta atenção em você, em nosso imediatismo, na nossa ânsia de querer que os resultados de nossos desafios saiam conforme a nossa vontade e no tempo do agora, porque a gente quando pede quer assim, né? Ah, eu quero uma graça, mas a graça que eu quero tem que ser assim, assim, assim até o dia tal. A gente não percebe que está agindo assim, né? Não percebe que não é por aí o caminho. E aí, como que nós podemos permitir a ação de Ogum em nossa vida? Porque, como eu falei, se Jesus, que é o nosso mestre maior, ele não age na nossa vida contra a nossa vontade, sem que a gente permita, nenhum orixá vai fazer isso. Então, o que eu preciso fazer para permitir a ação de Ogum em minha vida? Será que ao pedir a intercessão desse orixá, estamos dispostos a mudar a nossa conduta? Ou queremos que ele seja o nosso gênio da lâmpada? Fica aí uma pergunta para você fazer a você mesmo e ir refletindo até encontrar a resposta. Tá certo? Assim, como é a minha relação com Ogum? Eu acho que Ogum é um gênio que vai atender aos meus pedidos e aos meus caprichos? Será que eu faço esse autoexame para prestar atenção verdadeiramente naquilo que eu estou pedindo, se aquilo faz sentido? Tá? Será que antes de nos conectarmos com a energia de Ogum, fazemos uma análise e higienizamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos? Ninguém fará por nós o que nós mesmos temos de fazer, porque não seria justo conosco. Tá certo? Isso aqui eu achei assim importantíssimo anotar para trazer. Ninguém fará por nós o que nós mesmos temos que fazer. Não é porque o mundo é cruel não, gente. É porque não seria justo conosco. Ah, eu quero aprender a andar de bicicleta. Aí eu vou e boto uma pessoa para pedalar e eu fico olhando. Eu não estou aprendendo, eu não estou vivendo a emoção de andar de bicicleta. Entende o exemplo que eu dei? Então, assim, não seria justo conosco que alguém fizesse aquilo que eu tenho que fazer, porque tiraria de mim a oportunidade de viver todo aquele processo. Ogum representa o caminho que precisamos percorrer para adquirirmos o que nos falta, para desenvolvermos o equilíbrio entre as forças em nós, para vencer os dragões internos, que na verdade somos nós em essência, tentando trazer nossas sombras à luz. Esse é o dragão que nós devemos vencer, sabe? Vencer a nós mesmos, doutrinar a nossa essência, encontrar as nossas sombras, aceitá-las e trazê-las à luz para serem tratadas, para serem entendidas, para serem aceitas
e para que elas saiam da sombra e cheguem à luz. Michele, do que você está falando? Dos nossos sentimentos. Sabe aqueles sentimentos que a vida inteira falaram pra gente que é feio sentir? Ah, é feio sentir raiva, é feio sentir inveja. A gente foi colocando esses sentimentos na sombra. E nós precisamos ter coragem, e aí entra a ação energética de Ogum, de trazer à tona esses dragões em nós para serem aceitos e serem tratados, para que então saiam da sombra e venham para a luz, para que a gente entenda que enquanto um ser humano encarnado, nós vamos ter todos esses sentimentos, mas eles precisam estar em equilíbrio, eles precisam estar na luz, para que eles não nos tirem da luz, para que eles não nos puxem para baixo, tá certo? Por isso é o orixá da lei e da ordem, que se cumpra a lei em sua plenitude e que consigamos nos ordenar e organizar nossos processos e nossos procedimentos ao longo do caminho com a ajuda de tão amoroso orixá que é Ogum, porque mesmo sendo um orixá da lei e da ordem, tudo é feito com amor. Tá certo, meus irmãos? E essa foi a pequena anotação que eu fiz. E a gratiluz.